Teleaula Natal. Olá, eu sou Cíntia Oliveira, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Natal. Atualmente, eu estou dando aula em duas escolas, na Escola Municipal João 23 e na Escola Municipal Francisca de Oliveira. Na aula de hoje, vou apresentar para vocês o gênero entrevista. Para termos uma aula acessível, farei uma pequena autodescrição, de modo que todos os estudantes possam saber quem eu sou. E sempre que aparecer uma imagem nos slides, também farei a caracterização do que está colocado ali. Eu tenho a pele clara, cabelos curtos, olhos castanhos, uso um óculos de armação preta, brincos e um colar bem discreto. Estou com uma blusa colorida e meu sinal em libras é... Estamos gravando essa aula em um estúdio de TV. Os slides que serão apresentados terão o fundo predominantemente branco, com os textos na cor preta e alguns detalhes em amarelo. Na aula de hoje, faremos o uso de 57 slides, mas não precisa se assustar, porque ao longo da aula vai ter muito exemplo e questões para vocês pensarem, ok? Neste primeiro slide, temos o nome Secretaria Municipal de Educação, isso é Natal, órgão responsável pela produção dessas aulas. Abaixo temos o nome da disciplina, Língua Portuguesa, a referência à primeira semana de exibição de aulas, semana 1, o título da nossa aula, aula 5, gênero entrevista, e o meu nome, Cíntia Oliveira. Neste segundo slide, temos uma imagem de um caderno dentro de um círculo amarelo. Essa imagem é para você não esquecer de pegar o seu caderno e de fazer anotações do conteúdo ao longo da aula. Lembre que o aluno que aprende é aquele que presta atenção e não só escuta, registra a aula toda, certo? Então, principalmente nesse meio que a gente está hoje, não estou aí ao seu lado, você precisa ser responsável e fazer as anotações. As dúvidas, lá na frente eu te digo como é que a gente resolve, ok? No slide que vemos agora, a gente tem uma câmera para exemplificar que nós estamos estudando os gêneros jornalísticos. Você com certeza já conhece algum deles e a gente já viu nas últimas aulas. Já tivemos aulas sobre o gênero notícia e reportagem. Então a entrevista está aí lado a lado a reportagem. São gêneros que andam sempre juntos, certo? E além da notícia e reportagem, existem outros gêneros, como o editorial e a carta do leitor, ok? Agora, para iniciar a nossa aula, eu trago um questionamento. Por que é importante estudarmos os gêneros jornalísticos? Certo, a gente já estudou alguns, mas vale a pena a gente lembrar por que nós estamos estudando esses gêneros. É interessante que, como cidadãos, nos interessemos pelos fatos que acontecem na nossa comunidade, na nossa cidade e no mundo e que afetam as vidas das pessoas. Os gêneros do campo jornalístico midiático fornecem ao leitor informações sobre esses fatos. Por exemplo, nesse momento vivemos um período histórico, uma pandemia. E para termos acesso às informações sobre esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos recorrer aos gêneros jornalísticos. Ou seja, todos os dias, os jornais televisivos, os jornais impressos, os sites na internet nos fornecem informações sobre a situação atual do mundo e da pandemia, certo? Então, só exemplificando com um tema super atual. Os gêneros jornalísticos estão aí contemplando tudo o que acontece no nosso dia a dia. Nesse momento, temos um novo slide com o título da aula de hoje, porque agora, de fato, vamos explicar um pouco o gênero entrevista. O gênero entrevista pode ser usado em diversas esferas discursivas. Há entrevistas para vagas de emprego, para diagnósticos psicológicos ou clínicos e até para a obtenção de dados em pesquisas. Nesta aula, como você já está bem craque, nós estamos vendo a entrevista na esfera jornalística, certo? Nas entrevistas, é importante identificar os principais temas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses temas. A entrevista, além disso, é um gênero que possui relevância social, pois apresenta aos cidadãos pontos de vista sobre acontecimentos que trazem impacto para a sociedade.
A gente pode voltar ao exemplo da pandemia, certo? A pandemia, nesse período, podem ser feitas inúmeras entrevistas sobre essa temática, com pessoas diretamente envolvidas com essa área da saúde, né? Por exemplo, a gente pode fazer entrevistas com pessoas que trabalham nas secretarias de saúde, a gente pode fazer entrevistas com pessoas que trabalham em hospitais, seja o diretor do hospital, o médico, o enfermeiro e outras funções, né, que estão ali lidando diretamente com essa situação. Então, são pessoas que, ao serem entrevistadas, vão nos fornecer informações relevantes sobre a situação que a gente está vivendo. E aí a gente pode também ter entrevistas com outras pessoas, pesquisadores. Por exemplo, quem não quer a vacina para o coronavírus, né? Os pesquisadores podem nos fornecer as informações atuais sobre em que estágio está a vacina. Então, a gente tem aí uma série de profissionais que podem nos conceder entrevistas e olha que a gente está falando apenas sobre uma temática. A gente pode aí falar sobre outras. Você gosta de carro? Gosta de futebol? Pode entrevistar aí o técnico do seu time. Você já viu alguma entrevista? Então é isso. A entrevista realmente está no nosso mundo, no nosso dia a dia e é super interessante para principalmente aquelas pessoas mais curiosas, né? Vamos lá. Neste slide, nós temos o título da entrevista que iremos ler. Ziraldo entrevista Maurício de Souza no ABZ do Ziraldo. Logo abaixo, nós temos uma fotografia em que apresenta o Ziraldo e o Maurício lado a lado e o Maurício está fazendo o sinal de legal. Neste slide, nós temos uma imagem com a abertura do ABZ do Ziraldo. Era um programa exibido pela TV Brasil em que o cartunista Ziraldo conversa com alguns escritores. No programa de hoje, que a gente vai ler daqui a pouco, ele entrevista o Maurício de Souza, o criador da famosa Mônica, da Turma da Mônica, que todo mundo é apaixonado, né? Eu particularmente amava ler. Neste slide, nós temos uma imagem do livro didático do 9º ano, adotado pelas nossas escolas do município. Você pode acompanhar a leitura que iremos fazer a partir de agora, usando o seu livro. Então, vai lá até a página 128, que é onde nós iremos ler a partir de agora. Se você ainda não pegou o seu livro, corre, porque é aquilo que eu falei no início. Estudante aprende acompanhando a aula bem direitinho. Vamos à leitura. Ziraldo entrevista Maurício de Souza no ABZ do Ziraldo. Destaquei as falas do Ziraldo nessa cor lilás e o Maurício de Souza na cor preta, certo? Ziraldo. Vamos começar o programa, que hoje é um programa completamente diferente. Completamente diferente e vocês vão entender por quê. Porque eu vou contar aqui, na companhia dele, a biografia de um sujeito muito importante na minha vida, na vida do Brasil inteiro. Realizou um milagre fantástico na história cultural do Brasil e eu acompanho a vida dele praticamente desde que ele começou. É uma das mais antigas amizades da minha vida. Ele se chama Maurício de Souza. Pam! Maurício de Souza, risos. Ziraldo. Maurício de Souza, que coisa fantástica, hein? Olha quanta coisa aconteceu nesses 50 anos na sua vida. Aí está o Maurício de Souza, criador deste universo que faz parte da história contemporânea do Brasil. Tem também as coisas didáticas que o Maurício faz, que as pessoas encomendam. Escola, institutos, tudo. É muita coisa didática, inclusive para o mundo inteiro. Esta aqui é uma história, né? Maurício de Souza. Essa é do Ziraldo. Conta a história da descoberta da América. Para uma revista do Vietnã. É uma coisa impressionante. Maurício, vamos começar a contar. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, estado de São Paulo. Ziraldo, o que é isso? Mogi das Cruzes, rapaz. Maurício, não, nasci em Santa Isabel, uma cidade pequena, perto de Mogi das Cruzes. Ziraldo, Maurício, minha família viajou para Santa Isabel, nasci lá. Ziraldo, mas chegou a morar em Santa Isabel? Maurício, lá ela ficou uns tempos, até eu ficar taludinho e poder mudar para Mogi das Cruzes, onde eu me criei. Ziraldo, você já desenhava na infância e o tempo todo, obsessivamente, naturalmente? Maurício,
Eu me lembro da infância desenhando, pintando, rabiscando. Papai era poeta, ele tinha uns livros, uns cadernos de poesia muito bonitos e eu adorava. Quando ele saía, pegar o caderno dele e ilustrar as poesias dele. Ziraldo, Maurício, ilustrar daquele jeito, estragando o caderno dele, né? Risos. Ziraldo, risos. Maurício, daí o meu pai, muito sabido. Ziraldo, deixou. Maurício olhou, falou: você gosta disso? Saiu, comprou um caderno igual ao dele, lápis, tudo mais e me deu falando: esse aqui é seu, esse aqui é meu. Agora você usa o seu. Maurício, quando eu estava para fazer o bidô, um colega meu, Lourenço de Aféria, jornalista, estava fazendo uma revista e ele falou: Maurício, eu estou precisando de uma página com charges para minha revista. Você pode fazer uma para mim? Falei: eu posso fazer. Fui para casa e desenhei umas charges com um cachorrinho que era parecido com o bidô, né? Daí ele falou: me traz amanhã tudo pronto. No dia seguinte, eu peguei o material para levar para ele, para vender, né? E esqueci no táxi o desenho. Falei: Lourenço, esqueci no táxi, mas me dá mais 24 horas. Fui para casa, desenhei de novo as charges. No que você desenha de novo, você sabe disso, você melhora, você já está dominando mais. Ziraldo, claro. Maurício, a técnica e o personagem e tudo mais. E aí, a gente acabou de ler a transcrição da entrevista entre Maurício de Souza e Ziraldo, certo? E você pode ter acesso a essa entrevista ao vídeo no YouTube. Então, a gente fez aqui uma transcrição. A partir de agora, eu vou destacar um pouco algumas características do gênero entrevista. A entrevista é, por natureza, um gênero oral, pois ela nasce do diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Como veremos a seguir, na maioria das vezes, marca-se um encontro entre o entrevistador e o entrevistado para que a entrevista aconteça. Em algumas ocasiões, a entrevista pode acontecer por telefone ou então por vídeo. Essas entrevistas por vídeo estão muito comuns nos últimos meses devido ao distanciamento social. Os entrevistadores e entrevistados, não podendo se encontrar, fazem a entrevista por meio de vídeo, certo? Na entrevista que nós lemos, fica bem claro quem é o entrevistador: Ziraldo. O entrevistado: Maurício de Souza. As informações estão aí nesses quadradinhos em vermelho e abaixo a função de cada um deles. Outra informação a ser destacada: o entrevistador é responsável por direcionar a conversa, fazendo perguntas ou comentários e indicando assuntos a serem desenvolvidos. É ele quem abre a entrevista, apresenta o entrevistado e encerra o diálogo. Em geral, o entrevistador parte de um roteiro preparado antecipadamente, mas também explora as respostas do entrevistado e faz perguntas novas com base nelas. Agora, eu quero que você pense um pouquinho comigo. Vamos lá? Se você fosse o entrevistador, se você tivesse a oportunidade de entrevistar o Maurício de Souza e fazer alguma pergunta sobre o início da sua carreira, o que você perguntaria? Em seu caderno, crie uma pergunta que possa ser colocada após a última resposta transcrita. Eu darei um tempinho aí para você pensar aí nessa pergunta. Então, o que torna essa entrevista semelhante a um bate-papo? Conseguiu descobrir? Então, percebemos que o entrevistador muitas vezes interrompe a resposta do entrevistado, completa, dá uma nova informação e parece haver grande intimidade entre eles. Parece que eles já se conhecem, né? Porém, não é toda entrevista que tem leveza e espontaneidade. Diferentemente de um bate-papo, que é um diálogo informal, a entrevista é uma comunicação pública que chega a muitas pessoas. Por isso, os interlocutores procuram apresentar informações completas e acessíveis, em linguagem adequada ao tema e ao público-alvo. Nós vimos que o texto lido é a transcrição de uma entrevista que aconteceu em um programa de TV.
Mas você sabe o que é uma transcrição? Temos nesse slide agora o significado do verbo transcrever. 1. Transcrever é escrever a mesma coisa em outro local. 2. Transcrever é escrever o que foi ouvido, certo? É o caso da nossa entrevista. A entrevista aconteceu de forma oral, a pessoa escutou e colocou em outra plataforma, né? Em outra linguagem escrita, no caso. De acordo com o que acabamos de ver, nas transcrições, transfere-se para a escrita a maneira como um texto foi dito oralmente. Por isso, mantém-se as pausas, as hesitações, os marcadores de conversa. Por isso que a gente percebe um texto todo com características de uma conversa, né? Com repetições, com encurtamento de algumas palavras. A gente vai ver daqui a pouquinho mais um pouquinho sobre isso. Quando falamos, é comum suspendermos o pensamento, deixando frases incompletas, assim como empregarmos gestos no lugar de frases. Rirmos de alguma ideia engraçada, usarmos expressões que retomam ideias anteriores, como então, aí, como eu dizia, ou até outras expressões como né, pois é, etc. Mais uma atividadezinha para você pensar. No seu caderno, escreva quais são as marcas da oralidade presentes na entrevista lida. Lembre que você tem aí a entrevista no seu livro, mais um tempinho para você pensar nessa questão. Vamos então ver a resposta? Algumas marcas de oralidade que a gente vê são o alongamento de algumas vogais. Então, a gente vê quando eu estava para fazer o bidu, certo? A gente, se estivesse falando na linguagem escrita diretamente, teria só o quando. Acabava no O, não teria esse alongamento, né? Porque eu vou contar aqui. O que é que a gente tem aí? Uma repetição. Quando a gente está falando, conversando, a gente repete uma coisa muitas vezes, né? Então, é uma característica da fala, a repetição. Outra característica é a gente encurtar algumas palavras. Você pode fazer uma para mim? Então, todas essas são trechos, todos esses são trechos retirados lá da entrevista lida, ok? Outra característica importante do gênero entrevista são as diversas finalidades que ela assume. As entrevistas publicadas em jornais, revistas e outros veículos apresentam diferentes objetivos, dependendo do tipo de informação que veiculam e do público que pretendem atingir. Vamos lá, mais algumas perguntinhas para pensar. Com que tipo de pessoa a entrevista que lemos foi feita? E qual é a finalidade dessa entrevista? O que é que você acha? Vamos então. Temos uma entrevista com uma pessoa pública. Quem são as pessoas públicas? Os políticos, empresários, atores, atrizes, escritores, escritoras, músicos, figuras de destaque na sociedade e na mídia, entre outros, né? E o objetivo específico dessa entrevista é levar o público a conhecer melhor o entrevistado, né? Que é o Maurício de Souza. E agora, onde podemos encontrar as entrevistas, né? Já vimos nas outras aulas sobre gêneros jornalísticos que eles costumam ser apresentados nos seguintes veículos: nos jornais, revistas, TVs, rádios, sites na internet, etc. Nós vamos assistir agora uma entrevista produzida para televisão. O entrevistado é o idealizador de um projeto voluntário e ela foi veiculada pela TV Universitária de Uberlândia, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2017. Vamos assistir juntos?
A única certeza que a gente tem é que nós vamos envelhecer. O Brasil tem apontado nos últimos anos um aumento da população de idosos. Nem todos têm a chance de ficar com a família. Um grupo em Uberlândia tem feito a diferença, principalmente por levar os jovens aos abrigos, lares e outras instituições também que atendem os nossos vovôs e vovós, e sempre levando carinho e muita atenção. Um dos idealizadores desse projeto está aqui comigo, é o José Roberto Matias, e nós vamos falar muito sobre esse projeto, até porque é um projeto interessante e feito por voluntários, não é mesmo? Isso mesmo. Boa noite, Flávio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E é isso mesmo, né? Nós somos um grupo de amigos, né, e família que levamos um dia diferente aos idosos que moram em casas de repouso aqui da cidade de Uberlândia. Pela experiência que vocês já tiveram em alguns locais, como é que é essa troca quando vocês chegam, quando vocês saem? O que fica realmente de lição e de presente, eu acho que para vocês e para eles também? Então, eu acho que fica um presente tanto para nós, né, quanto para eles que estão vivendo lá. É uma troca muito única. Toda vez que nós vamos é uma troca assim que eu não sei nem explicar, né? É uma coisa que só quem participa, só quem está lá sabe a sensação e os sentimentos que envolvem esse ato. A gente sabe que qualquer pessoa pode participar, desde que tenha boa vontade, desde que tenha realmente carinho, respeito pelas pessoas mais velhas. Como é que funciona isso? Tem que ter compromisso também, não é qualquer pessoa que vocês deixam, que recrutam e falam assim, ó, vamos lá fazer a visita. É uma pessoa que tem compromisso com o grupo, né? Que nós somos, a gente fala que nós somos uma família, né? Nós temos até grupo nas redes sociais que a gente comunica todos os dias. Então, se cada um der um pouquinho de si, se cada um recolher alguma doação, já vira um negócio muito grande e aí nós conseguimos fazer os eventos com êxito, as visitas, né? Para as pessoas saberem mais sobre o projeto e acompanharem um pouquinho do trabalho de vocês, tem uma página que elas podem entrar e para ter acesso até às visitas que vocês já fizeram e um pouquinho de toda essa história já? Sim, nós temos uma fanpage no Facebook que se chama Seja Diferente, Faça um Idoso Feliz. E lá a gente está sempre respondendo as pessoas, né? Assim, quase de imediato, e que é uma forma de a gente trocar informações e quem quiser realmente participar, entrar em contato conosco por lá. Quem não puder acompanhá-los durante a visita, pode participar de alguma forma, seja com donativos, com presentes agora no final do ano, pode também fazer algum tipo de doação assim? Claro, toda doação é sempre bem-vinda, né? Mas o que a gente preza mesmo é a presença, né? A gente quer envolver aquele negócio de sentimento que é o objetivo do nosso grupo, né? São sentimentos e não objetos, né? É verdade. E a gente sempre está prezando por isso. Como a gente não pode falar muito mais, nosso tempo é curto, eu quero que você repita, por favor, a página que vocês têm para que as pessoas possam entrar lá e conhecer melhor o trabalho de vocês. Então, nossa página é Seja Diferente, Faça um Idoso Feliz. Fiquem à vontade em nos enviar mensagem que a gente responde rapidamente. E é sempre um prazer tê-los conosco nesses próximos eventos. Não só de final de ano, mas ao longo do ano, tem muita atividade. E a vida toda, sim. Com certeza. Zé, muito obrigado pela presença e sucesso nesse projeto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, o que é que a gente vê nessa entrevista? Inicialmente, a apresentação da temática e do entrevistado. A gente também percebe a interação entre entrevistador e entrevistado. Existe um respeito aí entre os turnos, não há muita interrupção, certo? A gente vê perguntas relacionadas à temática, é importante que não fuja muito do tema da entrevista, né? E a gente percebe a formalidade decorrente de uma entrevista em um estúdio de TV, não é isso? Agora, a gente vai ler juntos trechos de uma entrevista publicada na internet com a filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Foi publicada no site da BBC em 5 de junho de 2020. Neste slide, nós temos o título da entrevista, Racismo no Brasil. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista, diz Djamila Ribeiro. Nessa página que a gente retira da internet, vemos um fundo na parte superior em vermelho, BBC News Brasil, e agora a presença de fotografias é mais uma característica das entrevistas. Por quê? É importante que a gente conheça quem está sendo entrevistado. A presença da fotografia traz essa proximidade entre o leitor e o entrevistado, que esse é o maior objetivo da entrevista, né? Que a gente possa conhecer quem está falando e a temática que ele está abordando. A autora do pequeno manual antirracista diz o que deve ser feito
por quem quer combater o racismo e sobre o papel dos pais na educação antirracista de seus filhos. Djamila Ribeiro é mestre em filosofia política pela Unifesp e uma das vozes mais influentes do movimento pelos direitos das mulheres negras no Brasil. Ela está na lista da BBC de 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo. Leia a seguir alguns dos principais trechos da entrevista. As perguntas vão estar em negrito e as respostas em fonte normal, ok? BBC News Brasil. Qual é a sua avaliação sobre os protestos contra a violência racial que estão acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil? No seu livro mais recente, você menciona que o tema só ganha destaque quando ocorre um grande caso. Quais são as semelhanças e diferenças que você vê nos movimentos dos dois países? Djamila responde. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a violência racial é um tema que tem sido debatido historicamente pelos movimentos negros. Mas nos Estados Unidos, o que tem acontecido nos últimos tempos, as manifestações, as reações em relação ao assassinato de George Floyd, pelo que acompanhei, só teve uma manifestação dessa magnitude na época do movimento dos direitos civis. Mas isso não quer dizer que as pessoas não estivessem se manifestando. Acho extremamente importante o que acontece nos Estados Unidos, mas chama atenção para que as pessoas tenham mais consciência sobre o que se passa aqui no Brasil, na nossa realidade, que as pessoas negras historicamente vêm denunciando, mas que infelizmente as pessoas parecem que não enxergam quão grave é esse problema ético que temos no país, de assassinato de pessoas negras. Próxima pergunta. No pequeno manual antirracista, você aponta que é impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. É algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. Você poderia explicar por que é tão prejudicial que a gente tem que focar a discussão do racismo como algo individual, com frases como "eu não sou racista"? Djamila responde. Esse é comportamento do brasileiro. Todo mundo sabe que o racismo existe, mas ninguém é racista. Tem uma pesquisa histórica da década de 1990, da Folha de São Paulo, de que 90% das pessoas diziam conhecer pessoas racistas e diziam que o racismo existia. Mas quando perguntavam se elas eram racistas, elas diziam que não. Para discutir diversidade, a gente precisa discutir desigualdade. Quando a gente conhece a origem social das desigualdades, a gente vai entender as reivindicações históricas dos movimentos negros e as pessoas brancas vão entender a importância de discutir a partir do seu lugar social e como ele foi construído historicamente. Nova pergunta. Você escreve que as pessoas negras são levadas desde cedo a refletir sobre sua condição racial e diz que, aos 6 anos, entendeu que ser negra era um problema para a sociedade, enquanto seus colegas brancos não precisavam pensar qual era o espaço deles. Qual é o papel dos pais na formação de crianças e depois adultos antirracistas? Djamila responde, é um papel fundamental. Muitos desses pais vieram da mesma escola que eu vim, que conta aquela história de que negros foram escravos e ponto, e que a princesa Isabel foi a grande redentora. Aí temos a Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, incluindo a obrigação do estudo da história africana e afro-brasileira nas escolas. Uma lei muito importante que ainda sofremos com os desafios da implementação dela. Em alguns lugares foi implementada, mas a depender da vontade política de quem está no poder acaba não sendo. Essa lei é fundamental não só para crianças negras, mas para as brancas entenderem que o mundo é constituído por pessoas negras, porque elas terão outra visão e construção das pessoas negras. Os pais podem, na escola que vão matricular o filho, saber se essa lei está sendo implementada, se não, cobrar da escola que seja. Olhar o material didático para ver se contempla a multiplicidade do povo brasileiro e das narrativas múltiplas que temos. Apresentar aos filhos referência de pessoas negras, seja em livros, em brinquedos, e buscar conhecer o fato de pessoas negras, que as crianças convivam com espaço diverso. Outra pergunta. Pessoas brancas devem participar de protestos antirracistas ou devem usar o argumento de que não sabe o que é ser negra e não deve participar? Djamila responde. Acho que deve, inclusive.
Nos Estados Unidos, pessoas brancas estavam fazendo um cordão ali, porque entendem que tem uma relação diferente da polícia com elas. Acho que deve, porque o racismo é uma problemática branca, como diz a Grada Quilomba. Não foi criado por nós. Então é importante que as pessoas brancas se responsabilizem por isso e tenham de fato ações antirracistas, porque esse é um problema que diz respeito a toda a sociedade, não é um problema da população negra. É fundamental que as pessoas brancas cobrem atitudes, sobretudo nos espaços onde não acessamos. Que elas cobrem, reivindiquem, entendam esse lugar social e a importância de se manifestar e de agir em relação a essas questões. Não basta só reconhecer o privilégio, precisa ter ação antirracista de fato. E a manifestações é uma delas. Apoiar projetos importantes que visem a melhoria de vida das populações negras é importante. Ler intelectuais negros, colocar na bibliografia quem a gente convida para entrevistar, quem são as pessoas que a gente visibiliza. É uma série de ações que devem ser tomadas e que as pessoas vão entender a partir do momento que entenderem a empatia como uma construção intelectual, que exige empenho, exige esforço e não é algo que vai acontecer espontaneamente, porque precisa ir desconstruindo essas visões e isso passa necessariamente pela construção intelectual. A entrevista publicada na internet possui um formato diferente. É possível tratar a temática de forma mais aprofundada. A gente tem aqui um tema bastante amplo, né? Que está ganhando cada vez mais destaque. Aqui a gente lembra uma informação do início da aula, que os gêneros jornalísticos, e a entrevista é um deles, está interessado em temas relevantes para a sociedade. O racismo é um tema extremamente relevante, está sendo cada vez mais discutido, os negros estão ganhando cada vez mais espaço e é importante a gente ter acesso a textos dessa natureza, certo? O texto lido, como a gente já falou, é apenas um fragmento de uma entrevista bem maior. Nós selecionamos algumas perguntas. As respostas são longas e a entrevistada tem liberdade para desenvolver bem o pensamento. Então, se a gente for comparar com a entrevista que a gente assistiu, alguns slides atrás, a gente percebe que aquela era bem curtinha. Ela fazia parte de um quadro de um telejornal de 3 minutos. Aqui a gente tem uma entrevista longa em que a entrevistada ela tem liberdade para falar o quanto quiser, né? Então, a internet, os sites, eles têm essa natureza. A entrevista pode ser mais explorada, digamos assim. As respostas podem ser mais exploradas, ok? A apresentação das entrevistas varia de acordo com o veículo que ela é publicada. Uma entrevista pode fazer parte de uma seção fixa em uma revista ou jornal, pode ocupar algumas páginas ou poucos parágrafos, pode estar presente em um bloco de telejornal, pode servir como complementação a uma reportagem, pode ou não trazer fotografias do entrevistado. O gênero entrevista é caracterizado pelo diálogo entre um ou mais entrevistadores e os entrevistados. Pode ter a estrutura de pergunta-resposta ou aparecer inserida em notícias, reportagens e outros gêneros jornalísticos. Então, para trazer credibilidade, as notícias e as reportagens precisam ter algumas entrevistas sobre o assunto, ok? As entrevistas têm objetivos variados, já vimos aqui também. E o entrevistado pode falar de um fato que testemunhou, expor conhecimentos especializados ou a opinião sobre um tema, fazer o relato de uma experiência pessoal, responder a curiosidades sobre a própria vida, no caso de uma personalidade de cinema, por exemplo. E aí, pessoal, vocês entenderam o conteúdo de hoje e os textos que a gente leu? Gostaram da aula? Conseguiram se concentrar e fazer anotações? Vocês podem voltar a fazer a leitura no livro didático e ler a entrevista completa no site, ok? Assim, vocês estarão explorando ainda mais o gênero estudado e relembrando a aula de hoje. Agora, eu vou falar para vocês o que vem pela frente. Os conteúdos que serão abordados nas próximas aulas de língua portuguesa. Nós aprenderemos mais sobre carta aberta, artigo de opinião e charge. Apenas alguns assuntos, ok? Vão vir outras coisas também. Alguma dúvida? Então,
As escolas do município estão dando suporte aos alunos por meio dos diretores, coordenadores e professores. Cada escola está adotando uma estratégia diferente. Entre em contato com a gestão da sua escola e saiba como você pode tirar suas dúvidas. Até a próxima! Tchau! Teleaula Natal.